Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, faço parte do time de marketing de produto da Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o Ivan, que é cofundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Mais um episódio aqui, já no segundo ano. Vamos em frente, que tem muito assunto bom e pessoas relevantes aqui para inspirar a nossa audiência. Sim, e hoje a gente vai falar de RH do zero ao topo, né? Construindo ou como a gente faz para consolidar a área de RH. E para bater esse papo hoje com a gente convidou o Diogo Oishi, que é executivo de RH. Tudo bom? Tudo ótimo, muito prazer. Prazer é nosso de ter você aqui com a gente. Diogo, queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, para os nossos colegas que estão ouvindo o Mereu Talks. Quem que é você? Conta um pouco da sua trajetória para a gente. Tá legal, meu nome é Diogo Oishi, sou executivo de recursos humanos, faço parte também da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e também do G3, que é um grupo de executivos de RH. E eu começo me apresentando com o meu Ikigai, que é ajudar as pessoas e empresas a prosperarem. Eu faço isso também através de duas ONGs, que eu sou advisor, então uma que faz inclusão de jovens em situações de vulnerabilidade, e a outra que é uma ONG que faz inclusão de PCDs no mercado de trabalho. Minha carreira foi desenvolvida em grandes organizações no início da carreira, então eu trabalhei na Colgate-Palmolive, na Hamburg Sul de Navegação e Logística Whirlpool, foi minha grande escola, né, de RH. Tive uma passagem como consultor, então eu fui headhunter, trabalhei quase 3 anos na Michael Page, então foi muito bacana para expandir o network, conhecimento. E tem um terceiro bloco da minha carreira que foram empresas de tecnologia, telecom e startups. Então aí pude estruturar um RH do zero e depois também trabalhar numa tecnologia, uma empresa de tecnologia que virou unicórnio, né? Então, bastante consolidada. Bacana, muito legal. Obrigado pela sua presença e a gente já quer começar a bater o papo aqui sobre a estruturação, né? A elaboração do RH. Como é que você vê aí quais são os primeiros passos para sair do zero na construção e na consolidação do RH? A gente pode estar falando aqui de uma organização que talvez tenha um RH tão muito estruturado ou aquela nova organização que a gente está acabando de surgir, está nascendo aí. Como é que você vê esses primeiros passos do RH? Cada contexto exige uma energia diferente, né? Então, numa empresa que já é consolidada, mas o RH está ganhando espaço, os desafios talvez estejam mais pautados em ganhar a proximidade e a confiança do negócio e da liderança. E o compliance provavelmente já vai estar estabelecido, alguns processos mais básicos, porém super importantes, né? A gente está falando do Brasil, legislação trabalhista, regras, regulamentações super rígidas, estruturadas. Numa empresa nova, aí são outros desafios. Aí eu começaria pelo compliance, né, para deixar tudo bem organizado, estruturado, a base disso tudo. E aí sim, outros processos que também vão fazer muita importância e sempre a conexão com o negócio, com a liderança, entendendo de fato as necessidades e dores para suportar o negócio, né? O RH, ele não tem a estratégia de RH. O RH faz parte da estratégia do negócio. Então, um dos pilares vai ser sim essa estratégia que a gente vai falar bastante. Bacana. Como você conseguiria... a gente tem um público que é bem diverso. Tem desde, igual você falou, empresas que estão estruturando RH em empresas já existentes. Eu acho que é o nosso grande público. Para esse público, qual que é o passo a passo que você elencaria para eles? Olha, primeiro faça isso, depois aquele outro. Tem alguma receitinha ali que você recomendaria para eles? Tá. A base, como sendo compliance, né, é uma fundação. Tá. Né? E com isso vem outros pilares importantes. Eu começaria pelo pilar de People Analytics, né? Então, é um pilar que você consegue sustentar a argumentação de uma forma concreta, né? Para você conversar sobre negócio, você defender os programas e iniciativas, falando de turnover, por exemplo, atacando planos de ação, identificando as causas raízes, né? E aí você consegue, de fato, medir se aquele plano de ação fez sentido ou não.
E ter então os dados na mão ali pra gente conseguir defender isso aí, né? super, porque aí a conversa ela fica mais rica quando você senta com o presidente de empresa, com a diretoria para discutir, Sim. né? Além de opiniões, né, eles gostam muito de ver dados, né, e tomar decisões com base em dados. Então, esse é um pilar importante porque ele vai permear todos os outros que eu vou falar. Então, quando a gente pensa num ciclo de gestão de pessoas, começando pela campanha de marca empregadora, seja a sua empresa querendo reter ou engajar os talentos, né, ou atrair novos talentos. Então, todo esse EVP, essa Employer Value Proposition, é um começo importante, né, para você conseguir atrair a pessoa certa para sua organização e para você engajar as pessoas que você quer engajar. E aí você entra com um processo de onboarding, né, iniciativa que muitas vezes acelera o crescimento do profissional dentro da organização, e é muito tradicional você ver isso, por exemplo, numa área comercial, né? Então você fala assim, nossa, a pessoa entra, até ela performar, ela demora 4, 6 meses. Quando um RH bem estruturado consegue diminuir isso para 2 meses, 30 dias, você consegue mostrar valor. E aí você ganha mais espaço e confiança. Nos processos de gestão de desempenho, desde o estabelecimento de metas até mesmo o ciclo de performance, onde você vai dar o feedback. Então, as metas muito bem alinhadas com a estratégia do negócio. E isso você pode fazer de várias formas, né? Do modelo tradicional, Balance Scorecard, aí vale pesquisar e assistir um vídeo ou pesquisar, e também os OKRs, que hoje tem sido muito bem difundido. Sim. E aí os rituais de comunicação entre os períodos de avaliação é super importante, né? Para não ser uma coisa que você comunica as metas e olha depois de 1 ano ou 6 meses ou por trimestre, como é o caso dos OKRs. Desenvolvimento, super importante, então você medir não só os gaps, né, através do processo de gestão de desempenho, de feedback, mas você conseguir também desenvolver a liderança. Para mim é super importante isso, para você alavancar também a performance das pessoas. Entra na grade de capacitação e treinamento, mas o processo de gestão de desempenho, para mim, é uma premissa que vai nutrir tudo isso. E aí você olha os outros programas de reconhecimento, você olha programas que toda empresa tem também de diversidade e inclusão, você pode olhar programas mais sofisticados de carreira e sucessão e por aí vai. Então, quando você tem essa confiança da base de indicadores, você trabalha isso dentro do ciclo de gestão de pessoas com dados, planos de ação efetivo, e você não vai sair do 0 ao 100, né? Por isso que a gente está falando aqui como construir um RH do 0 ao topo, mas esses processos, eles também são evolutivos. Cada ano, cada ciclo, você vai aprimorando. Sim. E aí a gente está pensando numa estrutura da organização, desse início do RH e dos processos dele, mas aí vamos falar um pouco da sua experiência com a construção do time de RH. Como é que você vê, o que você busca ali quando você está montando ou estruturando um time de pessoas que vão compor o seu RH hoje? Eu busco muito entender o propósito das pessoas. Falei no começo do Ikigai. Então, Ikigai é uma palavra em japonês. Iki, vida, gai, razão. Então, o Ikigai é a razão de viver. Cada um tem o seu, não existe certo, errado, melhor ou pior. Mas eu tento entender as ambições, o que essa pessoa valoriza, para ver se ela se conecta com o time e com a empresa. Ótimo. Então, essa é uma premissa que você não olha no currículo. Você não consegue enxergar isso no LinkedIn, né? Então, é um trabalho muito árduo de você pedir referências. Isso ajuda muito. Olha, eu estou buscando uma pessoa que é assim. Geralmente as pessoas pedem indicação com os skills técnicos, né? A pessoa vai fazer isso, isso, isso. Eu já não, eu já peço pelos human skills, né? Pelos soft skills, como cada um queira chamar. Então, para mim, essa é a base mais importante. Os skills técnicos, sim, a gente também avalia, são importantes, mas para mim viram um plano mais secundário, até porque eu, ou o time, ou a empresa vai conseguir desenvolver. Já esse Ikigai, já essa proposta de soft skills, human skills, é mais desafiador ou toma mais tempo você desenvolver. Sim. E aí, obviamente, o fit com a cultura da empresa. Cada empresa tem a sua cultura. E é muito importante porque dentro daquele contexto, dentro daquele time, não necessariamente aquela pessoa que já trabalhou com você ou que é muito bom em algum assunto ou já foi muito bom numa empresa vai se adequar ali. Perfeito, depende muito do ambiente e de onde ela vai ser inserida também, né? Vocês podem ter vivido uma experiência anterior que era outro ambiente, tinha um outro sistema ali que podia influenciar essa pessoa nessa organização, né? Ela tem que ser super curiosa também e mão na massa, né? Porque quando você está construindo algo, exige um nível de curiosidade para você pesquisar, de humildade também para você falar assim, eu não sei, porque
Eu não sei calcular turnover, porque nas empresas que eu calculava, eu clicava no sistema, o botão já gerava, né? Clicava no botão, já gerava. Eu não sei. Vamos aprender junto? Essa curiosidade intelectual também ela é super importante. Muito E a bom. mão na massa, com certeza, também. Sim. Né? Para você ir buscar... Ah, na outra empresa, quem fazia isso era o assistente. Não, aqui, então, talvez você tenha que fazer, né? Sim. E tudo bem. É por um tempo... Né? É. Acho que o papel do líder é dar essa perspectiva, mas é necessário. Sim, porque a tendência é que vá se estruturando e vai se consolidando ao longo do tempo, mas talvez ali nesse início de botar a mão na massa seja importante. Né? Super. Diogo, vamos falar agora de tecnologia, né? Iniciando, igual você falou de People Analytics, e iniciando uma empresa, talvez com poucas pessoas ainda, talvez a tecnologia ela pode ajudar, né, na estruturação. O que você considera assim os sistemas, né, essenciais na construção desse RH que ainda não existe, ou tem muito pouca coisa? Tá. Tem cada vez... Essa pergunta, ela evolui cada dia, né? É um organismo vivo. Em março, eu estive no SXSW, em Austin, um evento de inovação, e muito se falou sobre inteligência artificial. É um tema novo no mundo, mas eu percebi que nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns outros países, esse tema é muito mais avançado, mais maduro do que é no Brasil. Uhum. Por que eu estou falando isso? Começaria falando do sistema de folha de pagamento e administração de pessoal. É uma fundação super importante. Existem vários tipos de sistemas que facilitam ou burocratizam a sua vida. Existem alguns parceiros que absorvem parte da carga operacional que o RH teria. Então, isso é algo super importante avaliar, conhecer vários parceiros. Eu começaria por um processo também de Talent Acquisition, que é um ATS, para você buscar. Se você tem um turnover alto ou baixo, certo, de fato você vai ter que contratar pessoas. Principalmente se a empresa está estruturando o RH, provavelmente a empresa está crescendo e prosperando. Então, a probabilidade de você ter que contratar também é super importante. E aí você tem vários ATS no mercado. É importante entender o que isso vai tirar de burocracia e ganhar de inteligência para você conseguir escalar o seu RH. Essas ferramentas de tecnologia, agora eu faço o link com a SXSW. É importante você olhar essas ferramentas com um prisma assim. Hoje eu tenho 1.000 funcionários, 100 funcionários. A empresa está crescendo, está estudando no RH. E quando ela dobrar de tamanho? Será que esse processo, esse sistema vai suportar? Porque transicionar de sistema é desafiador. Muitas pessoas, empresas, sentem a dor de cabeça. Quebra da base de dados, aí tem a gestão da mudança que você precisa fazer. Então, esse prisma de olhar e falar assim, hoje eu tenho 100, vou virar 200, hoje eu tenho 1.000, vou virar 2.000, vai ajudar muito a sua empresa a escalar. Quando os sistemas são integrados, melhor ainda. Né? Então, você pensar num sistema de gestão de desempenho, quando você pensar num processo de feedback, que você consegue também fazer um censo de diversidade, um sistema que te gera pesquisas de pulse survey ou de clima. Esse sistema integrado vai facilitar a sua vida, porque é um sistema, um acesso que o líder ou a pessoa colaboradora vai precisar fazer. Se você precisa acessar vários sistemas, você precisa treinar a equipe como acessar aquele sistema, treinar o processo. No começo pode fazer sentido enquanto pequeno ou menor ainda, mas no futuro, quando você dobrar de tamanho, vai ser mais desafiador. Vai ser mais desafiador no seu onboarding, a vida do RH vai ser mais desafiadora. Por isso que é importante avaliar esses sistemas na ótica de esse parceiro vai tirar essa burocracia ou ele vai passar essa burocracia para mim. E a inteligência artificial está aí para isso. Né? Muitas plataformas de AI hoje ajudam a desburocratizar alguns processos que o RH tem. E consegue tirar muitos insights também. Né? Então, para mim, não é um sistema, né? AI não é um sistema, mas existem várias plataformas de AI. E eu começaria também investindo pequenininho, pega uma plataforma gratuita, depois vai lá, compra uma plataforma um pouco mais premium, para você já permear isso não só no RH, mas na cultura da empresa. Legal. E, Diogo, quando a gente começou a nossa conversa, você citou a importância dos dados, de estruturar o People Analytics. Quais são os dados que você vê hoje que ajudam a gente a defender essa estruturação e essa robustez, ou talvez até consolidação, assim, construção de um RH mais estruturado para a alta gestão das organizações? Turnover é um super importante. Então, não só entender o seu turnover, descer um layer abaixo e também entender os motivos principais de detrator do turnover.
separar entre voluntário e involuntário, né? E aí você pode entender que você tem desafios com a sua liderança, ou desafios de remuneração e benefício, ou desafios com a cultura organizacional, falta de processo, ferramentas. E aí, com base nesse indicador, ofensor de turnover, você desenha um plano de ação junto com a liderança para engajá-los. Tá. E aí você mede a evolução disso. Tá dando certo? Ótimo, incrementa. Não tá dando certo? Abandona e implementa um novo plano de ação. Aí você olha também para a efetividade da sua marca empregadora. Ah, quero contratar pessoas. Poxa, eu trabalhei em organizações que eu tinha 100 applications por vaga. 100 aplicações por vaga. Chegamos a alcançar 1.000, 2.000 aplicações por vaga. O que isso muda? Tudo. Porque uma empresa com marca empregadora forte, ela sai de buscar talentos para ser uma empresa que os talentos vão buscar essa empresa. Na hora que eu ligo, ou você me liga para me oferecer uma oferta de emprego que eu me apliquei, eu abro minha agenda hoje, amanhã para essa entrevista. Na hora da oferta, a minha ganância de ter um incremento salarial, muitas vezes ela pode ser manter o meu salário, porque eu quero trabalhar nessa empresa, ou um incremento pequeno. Essa pessoa já entra mais engajada. Então, você tem muitos ganhos em medir também a efetividade da sua marca empregadora. E eu não estou falando só do applications, existem vários outros indicadores. Você pode medir INPS, né, o Candidate NPS, o NPS do candidato, do líder, para ver se ele está satisfeito com o processo ou não, qualidade dos profissionais que você apresenta. Na hora da gestão de desempenho, você montar uma boa base analítica, não só das pessoas que estão performando ou não, mas tem empresa que tem curva forçada de performance. Então, você conseguir medir isso, medir o percentual de pessoas que você tem no plano de sucessão para as posições chaves. Então, mapeie suas posições chaves na organização. Aquela que vai fazer falta se a posição não existir. E aí, depois você olha a pessoa. Primeiro você olha a cadeira e vê se você tem a pessoa correta. E aí, se você tiver a pessoa correta, ótimo, investe no crescimento dessa pessoa. Se você não tiver, você precisa olhar o pipeline de sucessão para essa posição. Aí você consegue medir quantas das posições chaves você tem o pipeline de sucessão ou não. Isso é um indicador importante também. E aí, se você tem baixo, nas próximas contratações você já quer linkar essa gestão de sucessão e de carreira com a sua área de Talent Acquisition. E aí, vários outros indicadores, né, de remuneração que você tem, savings que você consegue gerar no RH através da redução do turnover. O turnover ele tem um custo muito importante, não só da rescisão, é o tempo que você tem de treinar a pessoa. Lembra que a gente falou do exemplo de uma pessoa na área comercial, que muitas vezes ela demora 4 a 6 meses para performar, mas se você consegue engajar essa pessoa, você não vai ter esse custo de treinar ou o custo de oportunidade de negócio, de perder vendas, perder negócios. E aí você tem a capacidade de fazer a gestão disso de uma forma mais efetiva, né? Então, olhar cada indicador de uma forma granular também ajuda a gerar saving, né? Então, deu o exemplo do turnover, o seu custo com o plano médico. Estava ouvindo a nossa colega Luciana no podcast anterior e ela falou sobre saúde e bem-estar. O quanto que isso pode incrementar a sua policy de plano médico? Tem empresas com reajuste de 20%, 30% ao ano. Vamos pegar uma conta, pega uma fatura de 1 milhão, a gente está falando de 100 mil, né? De 20 mil, de 30 mil de reajuste, de 300 mil, 300 mil de reajuste no ano. É bastante dinheiro. Sim. Então, quando você investe no programa de saúde e bem-estar e consegue reduzir essa sinistralidade, você mostra para o negócio, para o CEO, que você tem um RH estruturado que ajuda o negócio na última linha do P&L. Você consegue gerar saving. Gerar saving para a organização e gerar saving para você gerar funding para novos projetos de RH. Você fala assim, essa parte que eu vou dar para o negócio, mas deixa uma parte para gerar novos programas, porque veja que eu consigo também gerar resultado para a empresa. Perfeito. E aí você consegue cada vez mais alavancar o relacionamento e a posição estratégica do RH dentro da organização. Perfeito. Legal. Nessa fase de criação, igual o Gus perguntou sobre do time, né, quais posições e tudo, na montagem de um time novo, para um RH novo, de alta performance, né? Quais são as características que você considera essenciais para esse time novo, numa estrutura nova, alcançar alta performance dentro do RH? Exige, primeiro, muito trabalho em equipe. Tem aquela máxima, sozinho eu vou mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. É isso. Para estruturar um RH e um time forte dentro de uma empresa, você pode ter vários talentos. Pensa num time de futebol, de vôlei, né? Mas se eles não conseguirem jogar bem, o time não vai ganhar.
né? E o contrário também, às vezes você vê times que não necessariamente são formados só de talentos, mas o time como um todo vira um talento, vira uma constelação, não só uma estrela. Então isso é uma característica super importante. Entendimento do negócio, diria que é o número 2. Eu trabalhei numa empresa e lá a gente fazia isso. Mas será que é o mesmo contexto, são os mesmos desafios de negócio? Então fazer o copia e cola, ou copy-paste, muitas vezes não funciona. Então o entendimento do negócio, das dores e necessidades vai fazer também com que você, o time de RH, seja mais proativo também para as iniciativas, não só reativo sendo demandado. E aí eu fecharia com uma outra, né, num time novo de RH que está se estruturando, que é de fato gerar métricas para você conseguir mostrar a evolução. E você vai começar pequenininho, com métricas talvez mais simples, e aí você vai incrementando. Eu dei exemplo de algumas métricas aqui. Você pode falar assim, se nessa empresa o problema de clima for muito grande, então começa com uma pesquisa post-survey, uma pesquisa de clima, de engajamento. Eu não consigo fazer isso com grandes instituições. Hoje existem várias plataformas que fazem isso, né? O meu problema é diversidade. Então faz um censo de diversidade e começa aos poucos a atacar. Então você não vai sair do 0 ao 100, começa pequeno, vai fazendo piloto em áreas. Eu não consigo fazer em todas as áreas. Faz o piloto em uma área. Começa pequenininho, média, eficácia. Então isso para mim é super importante para você começar a estruturar um RH do zero. Boa. E se a gente fosse falar da parte legal ali do RH, onde a gente tem que olhar as principais políticas e processos iniciais que a gente está engateando ali na organização, por onde você começaria a olhar para isso, Diogo, hoje? Algumas formas. Primeiro, parceiros que muitas vezes já trazem essa inteligência. Ótimo. Então, num sistema, por exemplo, que a gente falou de gestão de administração de pessoal e folha de pagamento, muitas vezes a parametrização já vai vir através do próprio sistema. Perfeito. Né? Por conta da convenção coletiva daquela empresa. Então, o parceiro, muitas vezes, ele te traz essa inteligência, ele deixa de ser só um parceiro de solução de tecnologia para ser um parceiro consultivo também. Você, sim, muitas vezes pode contratar um escritório de advocacia para te suportar, né? Ou se associar a organizações de RH. Não tenho dinheiro para contratar advogados ou consultorias especializadas. Faça parte de uma associação como, por exemplo, a BRH. É um investimento super baixo e você tem um networking super rico. Com esse networking, você consegue tirar dúvidas. O networking, ele tá lá, é uma comunidade muito forte. Então, vai te ajudar a gerar insights. Fala assim, nossa, eu já passei por isso. Por que você não tenta assim, tenta assado? Então, isso muitas vezes também ajuda, né, na parte legal, trabalhista. E aí, com certeza, essa humildade, essa curiosidade vai te levar muito além, né? Porque muitas vezes você vai encontrar um parceiro dentro dessa associação que faz justamente isso, e ele, por fazer parte da associação, vai te cobrar um valor super baixo, ou vai fazer isso pro bono, ou de uma forma de parceria mesmo. Fala assim, não, eu te dou aqui uma consultoria gratuita para você manter esses foundations da parte legal e trabalhistas, seja isso através de uma indústria, por exemplo, EPIs, segurança e medicina no trabalho. Então você consegue, não, minha empresa é escritório, é tecnologia, é serviço, não tem essa necessidade de EPIs. Mesmo assim, você tem algumas regulamentações para seguir. Você precisa ter uma CIPA, você precisa ter brigada de incêndio. Isso não custa muito dinheiro, né? Isso custa pouco dinheiro, aí você está compliance com a legislação. Perfeito. Ô, Diogo, montando um RH do zero, né? A gente já falou das características das pessoas que compõem ali, mas tem alguma estratégia específica para contratar essas pessoas para uma área que ainda não existe e tem muito processo a ser construído, que você utilizou no seu exemplo? Alguma estratégia? Talvez não exista uma marca empregadora ainda nessa etapa. Exato. Como que você vê, se foi essa a sua experiência e puder compartilhar, ou se não foi exatamente, como que você vê estratégias para quem está querendo começar, mas não tem nada ainda, mas ela que já quer trazer o talento para ajudar nessa construção? Redes sociais ajuda muito, né? Então você tem LinkedIn, você tem várias plataformas gratuitas, inclusive. Você tem o Indeed, por exemplo, que pode te ajudar a publicar uma vaga e aí atrair pessoas com aquele perfil. Dentro do processo de talent acquisition, você consegue colocar inteligência artificial para você não ter que entrevistar tanta gente, né? Eu falei
de uma marca empregadora mais forte com 1.000, 2.000 aplicações por vagas, mas fala assim, nossa, minha empresa é pouco conhecida, então às vezes tem 10, 15, né? Mas já é um começo, né? Para você não precisar fazer sozinho, né? Você tem essas plataformas que te ajudam, então pega o seu LinkedIn e publica vagas, estou contratando uma pessoa assim, aceito indicações, se você busca um desafio como esse, venha falar comigo, então ajuda bastante a divulgar. Recomendações, né? Então, sempre ajuda. Olha, eu tô precisando, meu momento de empresa, de RH assim, então ajuda bastante. E eu sou muito pragmático, assim, mão na massa, né? Então, tem que ter sempre de entrevistar, de marcar entrevista, marcar cafés, pedir indicação. Às vezes uma pessoa que você entrevistou não é o perfil. Dá o feedback sincero e honesto para ela. Fala assim, olha, eu acho que não é o momento. Talvez você esteja num momento diferente de carreira. Você tem uma pessoa para me indicar, né? Então isso também ajuda. Ou candidatos para outras posições, né? Você está contratando para outras posições, fala, olha, eu estou montando meu RH, você tem indicação? Pô, pessoas que acabaram de entrar na sua organização e viram, ou pessoas que estão dentro da sua organização. Então, isso que eu tô falando não custa dinheiro, né? Custa mais a sua vontade de fazer e fazer acontecer. Diogo, nesses primeiros momentos, assim, de estruturação no RH, vamos imaginar que a gente montou um time. E esse time de RH, ele é diverso. A gente tem pessoas que são mais experientes e outras que são menos experientes. Mas no cenário que você trouxe aqui pra gente, pode ser que apresente muitas coisas novas que a gente precisa conhecer ou até se reciclar, né? Seja por uma ferramenta nova que a gente vai adotar, que a gente vai precisar aprender a usar, ou processos novos que a gente também não conhece, que a gente quer passar a conhecer e ajudar os outros times a implementar. Como você vê o treinamento dessas pessoas do RH hoje? Por onde, nas experiências que você passou, quais são especificamente as evoluções de pessoas que você vê ali em relação a treinamento, o desenvolvimento dessas pessoas no RH? Vai mais para a área de processos, vai para a área do ferramental, junta tudo é uma necessidade ali no começo, como é que fica? Com certeza, juntar tudo, né? Eu gosto muito de uma metodologia que é a 70-20-10. 70% do aprendizado você aprende na prática, on the job, dia a dia. 20% através de uma mentoria, um coach da liderança. E 10% é treinamento formal, sala de aula, educação formal, né? Então, quando a gente pega esse mix, você fala assim, poxa, eu vou te treinar no dia a dia. Vou dar um exemplo de uma pessoa do time comercial. Para treinar o pitch comercial ou o pitch da empresa. Faz um peer, faz um par. A pessoa acabou de entrar, coloca ela numa reunião para escutar o seu melhor vendedor fazendo o pitch, usando as melhores argumentações, percebendo o que faz sentido ou não faz sentido, né? Então, olha só, isso não custou dinheiro, né? E aí você tem sim uma parte ferramental que é importante, né? Vou dar um exemplo aqui. Existem várias plataformas que dão cursos gratuitos ou pagos. Para um tema específico, seja ferramental de Excel, alguma ferramenta da sua organização. Faça isso, né? Então, internamente ou externamente, você consegue também utilizar essas plataformas. E aí você consegue super se aprofundar. Então você tem plataformas mais efetivas para uma área ou para um tipo de negócio, ou as mais transversais, né? Então entende o que faz mais sentido para sua organização. E às vezes compra uma licença, né? Não precisa comprar 10, 15 ou para todo mundo. Compra uma licença e testa. Faz um teste AB, eu gosto, né? Compra uma plataforma e compra outra. E coloca 2 pessoas testando e vê qual conteúdo ou formato elas gostam mais. E hoje em dia esse network ele é tão poderoso que você muitas vezes consegue cursos com o seu networking. Você vai chamar uma pessoa de referência para trabalhar argumentação, para trabalhar pitch, para trabalhar como construir uma marca empregadora. Então, inclusive, tem uma associação muito bacana do meu amigo Caio, que é Employer Branding Brasil. Né? Então, você se associa lá e fala, eu quero construir uma marca empregadora. Como é que eu faço isso? Né? Então, vai para cursos, palestras, muitas vezes gratuitos, que essas organizações fazem para tirar essa curiosidade e tudo mais. Mês que vem, esse mês, a gente tem o Conar também. Então, tem várias palestras que aí são pagas e tem muitos conteúdos gratuitos de palestras na feira. Então, você consegue aprender muito lá também. E aí, obviamente, que você tem o líder, né? O líder tem um papel fundamental em concatenar tudo isso e incentivar que a pessoa se desenvolva. O feedback também é a ferramenta mais importante de desenvolvimento que já construíram.
Acho que a gente fala de treinamento, capacitação, ferramenta de processo, mas o feedback é o mais efetivo. E se o líder for mão na massa, sentar com a pessoa, falar assim, não, eu vou montar esse dashboard com você, eu vou te desenvolver em People Analytics, assim como eu já fiz na minha carreira. Muitos de nós, vocês estão assistindo, já treinaram alguém mais júnior, né? A gente estava falando de equipes diversas. O tema diversidade, equidade e inclusão, tá todo mundo aprendendo. Eu tô aprendendo muito, porque é um tema que cada dia, e na sociedade que a gente vive hoje, no mundo bunny que a gente vive hoje, nesse mundo que a gente vive, é um tema que entrou muito forte dentro das organizações e as organizações estão aprendendo também. Sim. O líder está aprendendo, as pessoas estão aprendendo. Então, de fato, para mim, o que concatena tudo isso é um bom líder ajudar pessoas nesse processo de desenvolvimento. Muito bom. Ô, Diogo, você fez a estruturação do zero do RH. Acredito que deve ter muitos aprendizados nesse processo. Você conseguiria citar alguns aprendizados que, na sua jornada mesmo, que você aprendeu e que se tivesse que fazer o próximo RH do zero, o que você faria diferente ou pontos de atenção que você teria pelo aprendizado no primeiro projeto? Muitos aprendizados, com certeza, né? Ainda bem, né? Ainda bem. E acho que é aí que tá a beleza, né? Você pode aprender errando, né? Mas não cometendo esse erro novamente. Você pode aprender com seus acertos, mas o que me ajudou muito foi me conectar com o CEO, o presidente da empresa, entender na visão dele quais são as dores e necessidades principais. Falar do que você entende também, que são os desafios, e montar junto, construir com a liderança essa estratégia. Porque muitas vezes fala assim, não, eu fiz o diagnóstico, eu sou RH, você me contratou para isso, então eu sou a pessoa que preciso te entregar essa solução. Muitas vezes não sozinho. Né? Então um aprendizado foi assim, não faça sozinho, vai validando, né? Engaja a liderança, o presidente, para justamente conseguir botar todo mundo na mesma página. Segundo ponto, se essa liderança entender que faz sentido, ótimo, evolua, dê sequência. Se ela entender que não faz sentido aquela proposta, a estratégia de RH, volta para trás. Deixa a vaidade, o ego do lado. E fala assim, ok, então na sua visão, o que é o mais importante? O que eu priorizo? Porque quando você está construindo RH do zero, isso tem várias prioridades. É imenso, né? E aí você vai querer fazer tudo de uma vez? A chance de dar certo, ela é um pouco mais baixa quando você tem muita coisa para fazer. Então, categoriza, prioriza. Senta semanalmente, quinzenalmente, mostra evolução e muitas vezes o negócio ele vai repriorizar. Você fala assim, tá, mas semana passada, 15 dias, um mês atrás, você falou que essa era a prioridade. Mas mudou. E tudo bem. Né? Então, é entender que é dinâmico, né, mesmo, né? E isso é um grande aprendizado, porque aí quando você desce para a esfera tática operacional, a gente já falou bastante disso, né? Então o grande aprendizado foi isso, porque muitas vezes a gente chega com um produto pronto e o negócio muitas vezes não está maduro o suficiente para receber aquela proposta, ou o contrário, não cobre uma necessidade, uma dor. E aí você tem de tudo, né? Então você fala, nossa, é importante trabalhar clima organizacional. Naquele momento para o negócio faz sentido? Né? O turnover está alto? Por quê? E se está alto, algum motivo desse turnover está relacionado ao clima ou não? Porque às vezes você está colocando um remédio para uma dor, só que às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Será que eu estou dosando certo? Então é muito importante saber a dose que você vai colocar também. E às vezes você quer esperar 6 meses para apresentar um projeto maravilhoso e quando você apresentar já passou o tempo. Por isso que eu falo, começa pequeno, começa com um piloto com uma área, e aí aos poucos vai dando certo, você vai escalando para o resto da empresa. Então são alguns aprendizados. E eu fiz isso errando muito, né? Ô, Diogo, eu queria saber aonde que entra ou quando a gente deve começar a olhar para a comunicação em relação a todas essas mudanças, iniciativas que vão nascendo a partir da área do RH, mas também dos novos processos. A gente passa a olhar desde sempre, isso tem que estar intrínseco no processo, ou existe um momento certo onde você falou, a gente passa a cascatear algumas coisas. Como é que você vê o papel da comunicação nesse RH embrionário? Comunicação, ela deveria ser algo perene, né? Na minha visão, independentemente do momento. A dose, sim, vai variar. E a forma como você vai se comunicar. Hoje em dia, a gente vive no mundo híbrido. Ou, em alguns negócios, o mundo 100% presencial.
Então, os canais que você vai utilizar também vão fazer muita diferença. Canais online, você pode gravar, porque às vezes numa fábrica você tem turnos. Você não consegue, né, estar presente em todos os turnos. Então, muitas vezes você vai gravar. Muitas vezes você tem times híbridos, então você vai fazer online. Eu gosto muito quando também as pessoas estão presentes, mesmo em uma gravação. Imagina só, você está no escritório e aí você tem lá metade do seu time no escritório e metade online. Aí por que você não faz presencial e online também, né? Muitas vezes você vai até atrair pessoas para virem no escritório aquele dia por conta dessa comunicação que você vai fazer. E aí você pode aproveitar esse momento para celebrar a conquista do mês, para você mostrar o acompanhamento da evolução dos indicadores, para lançar um novo produto que a empresa vai fazer. Mostrar realmente, falar assim, olha, esse aqui é um novo produto que eu vou lançar, ou um novo serviço. E aí você aproveitar com um brinde, com uma celebração, é super bacana. Os encontros presenciais para você dar o feedback, encontros de time, né? Então você pode aproveitar esse dia. Então a comunicação interna e a dose, os canais vão variar de acordo com o seu contexto, mas eu sou muito a favor de sempre comunicar. Transparência, frequência que você vai comunicar é super importante. Quando a gente fala de OKRs, é super importante você ter o pace, né? Mostrar a frequência ali da evolução dos indicadores, por exemplo. Muito bom. Legal. Falando sobre a RH e os líderes. Há sempre uma discussão nos episódios, né? O quanto que os líderes estão assumindo o seu papel e o RH como apoio ou estrategista ou criar o terreno fértil para os líderes fazerem o seu papel de protagonista. Como que você vê no RH ainda começando a estruturar os seus processos e essa conexão com os líderes? Como que você enxerga isso? Já vai... já tenta uma conexão mais direta ou uma cocriação? Como que você... sua experiência na construção do RH? Eu começaria com o presidente, com o CEO, mostrando o valor e o benefício disso. E os resultados que a empresa, a organização vai colher. Quando a gente trabalha com CEOs abertos, engajados com o tema de liderança e cultura, é meio caminho andado. Se esse CEO talvez não seja tão engajado, a gente precisa conseguir o engajamento dele. Porque sem o engajamento dele, você até consegue fazer algumas tentativas, mas muitas vezes você vai regredir ou retroceder alguns passos. Então, muitas vezes chama esse CEO para participar de um evento de RH, com algum key speaker, com uma pessoa importante falando para ele se interessar, para abrir e despertar a curiosidade nele. Ou muitas vezes traz para sua organização, eu sempre falo do networking, né? O networking é super importante. Traz alguém de mercado, do seu networking, para essa organização, para conhecer a liderança, para fazer um talk, um speech, uma palestra dentro da sua organização. Ou, melhor ainda, traz um presidente ou um executivo de mercado, sem ser de RH, que fale sobre o tema de liderança. Legal. E aí você vai conseguir esse primeiro engajamento, que para mim ele é fundamental, do número 1 da organização. Aí, o que eu faria e fiz? Mapei o perfil de cada líder, de cada diretor, de cada vice-presidente. Alguns você vai perceber que são mais engajados e alguns menos engajados. Os mais engajados, você, de novo, também tem meio caminho andado para você cocriar com ele e perguntar muito, né? Na sua visão, o que você acha que falta? Como que você acha que o RH, eu posso contribuir mais com o seu time, com os seus resultados? O que você acha que está fazendo falta hoje? Quais são as principais dores que você tem hoje para eu emergencialmente já resolver? E aí você ganha confiança e proximidade. Essa pessoa vai ser embaixador nos outros líderes. Os mais desafiadores ou os menos engajados vai fazer a mesma coisa também. Muitas vezes você vai ter que provar o valor através dos resultados. E aí você vai perceber que ele vai começando a se engajar. Não só os resultados indicadores de pessoas, estou falando de negócio da área dele, tá? Eu tenho um turnover muito alto, eu não estou conseguindo as vendas que eu preciso, não estou conseguindo atingir as metas, os resultados, preciso treinar, capacitar mais minha equipe. Como que você me ajuda, RH? E aos poucos você consegue provar valor. E esse embaixador, numa reunião de diretoria, nos encontros, vai começar a falar, poxa, fica mais próximo do RH, o RH me ajudou nisso, me ajudou naquilo. E aí você começa a ecoar isso dentro da sua organização. E aí você consegue trazer esse líder que talvez era menos engajado, você consegue aumentar o nível de engajamento dele. Cada líder vai ser de um jeito.
tá? Então não vai ser tão fácil muitas vezes, o tempo vai variar, mas os números, os resultados vão trazer esse líder para perto, ou vice-versa. Muito bom, Diogo. Eu queria aproveitar esse finalzinho e pedir para você uma dica final. O que você falaria para quem está estruturando o RH do zero agora? Que dica de ouro você conseguiria? Ou você pensa assim que, poxa, isso, se tivessem me contado lá atrás, ia ser assim, mudança muito boa para mim. Como é que o que você quer passar para o nosso público? Tá. Se aproxime do negócio, entenda as dores, necessidades, desafios de negócio. Tenta fazer o link com essas iniciativas de RH. Começa pequeno, não tenta fazer tudo de uma vez, prioriza junto com os times. O networking sempre vai te ajudar. E aí seleciona quem desse networking faz mais sentido e menos sentido. Porque muitas vezes vão te dar dicas ou compartilhar contexto que não necessariamente casam com a sua organização. Eu acho que tem um papel fundamental, que é entender que o RH não está apartado do negócio, que acho que é uma questão do mindset. E esse mindset é mudar aos poucos, você não vai conseguir mudar de um dia para o outro. Né? Então pega uma liderança ali que você vê que é mais engajada, se aproxima dessa liderança, ou de pessoas, né, que muitas vezes são os embaixadores. E aí você vai começar a perceber que os seus resultados, a penetração do RH no negócio vai começar a aumentar. Né? Se for uma empresa de donos, se for uma empresa que tem um presidente, usar aquela dica de trazer alguém de negócio ou de RH para falar sobre liderança, o papel do RH, alguém que já construiu esse RH do zero e tornou um RH bem atuante como pilar estratégico do negócio, contar cases, né? Então acho que ajuda muito a expandir a mente da organização, da liderança, e mão na massa. Mão na massa, é desafiador. Muitas vezes a gente vai pensar, poxa, será que vai dar certo? Não desista, né? Tenta de novo, tenta a válvula de escape, né? Network ali, fala, poxa, como é que você fez? Estou com esse desafio. Curiosidade, muita curiosidade para você buscar novas soluções, uma solução que faça sentido para o seu negócio. E, assim, na minha visão, é ter muita resiliência, né? Você vai perceber que existem momentos que o negócio vai apoiar e vai falar, nossa, fez muito sentido. E tem momentos que vai falar, não tá fazendo nenhum sentido, né? Então, demonstrar essa resiliência, falar assim, então vamos focar na solução. Né? Acho que isso é o principal, não focar no problema, focar na solução. Muito bom, Diogo. Queria agradecer sua participação aqui com a gente. Aproveitar esse momento para quem gostou e quiser saber, ou até fazer um network, tirar mais dúvidas com você, trocar mais com você, compartilha para o pessoal como faz para entrar em contato com você, quais são suas redes, fica à vontade. LinkedIn é a melhor forma. Eu estou como Diogo Oishi, O-I-S de sapo H-I. Me busca lá, me segue, comenta os meus posts com dúvida, manda mensagem direto para a gente ter essa troca. Preciso de uma ajuda aqui, então faz parte do meu Ikigai, como eu comentei, né? Ajudar pessoas e organizações a prosperarem. E à medida do possível, sim, eu vou responder e vou tentar te ajudar de alguma forma. Perfeito. Obrigado você também, viu, pelo papo. Obrigado, Gus. Obrigado, Diogo. Foi muito bacana. Eu acho que tem muita gente nos acompanhando que está com esse desafio. Então vai conseguir ajudá-los a superar esses obstáculos aí. Muito obrigado. De nada. Obrigado a vocês. E você que acabou de chegar aqui, existem outros diversos episódios do Mereu Talk. Se você já conhece a gente, também não deixa de seguir a Mereus nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, estamos no LinkedIn, também no YouTube. Você consegue assistir, além de ouvir a gente aqui no Mereu Talks. E se você quiser fazer mais trocas com outros profissionais de RH, a gente também tem nosso grupo no WhatsApp, o Conexão RH. Lá você encontra diversos temas sendo debatidos, pesquisas, você tira dúvidas, a gente faz roda de diálogos, tem muita troca de pessoas de RH. Hoje o Diogo trouxe aqui pra gente a importância disso, então não deixe de participar, entre aqui pra nossa comunidade também. E até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado.